Seja muito bem-vindo ao Batalha na Mente, Emoções sob Controle. Temos aqui momentos muito especiais, né, com assuntos riquíssimos que têm nos ajudado a ter um amadurecimento, um crescimento espiritual, né? Tem mexido, feito com que a gente saísse da zona de conforto também. E eu falo assim que antes de gravar esses vídeos, a gente começa a preparar todo o material para poder passar aqui para vocês como mexe. Tá mexendo muito comigo, né? E tem sido muito bom, muito edificante. E para começar, quero pedir a você, curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal, isso não vai custar nada. E pelo contrário, você vai fazer parte da expansão, né? Para que outras pessoas venham receber esse vídeo também. Tá? Você vai ajudar a gente aqui para que mais pessoas assistam, compreendam e comecem a ter uma mudança, né, na vida delas, ter esse entendimento. Porque quando a gente entende, tem esse conhecimento é revelado aqui dentro de nós, é impossível alguém vir roubar. Tá? Então, que você seja assim, contribui para que mais pessoas assistam, tá bom? Vamos então? Hoje nós vamos falar verdade cura a mente. Mas que verdade é essa? João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Gente, mentiras aprisionam. Já a verdade, ela restaura aqui dentro, tá? Porque muitas vezes a gente está sorrindo, tá tudo bonitinho, mas aqui dentro tá despedaçado, passando por coisas difíceis. A mente humana, ela não adoece apenas por causa do que viveu, por causa dos traumas, mas por causa daquilo que acreditou depois do que viveu. Então as feridas doem, tá? Mas as mentiras aprisionam. Né? E a verdade, ela não apenas consola, ela restaura aqui dentro. Né? Mas você sabia que as mentiras elas não chegam gritando para dentro de nós assim, olha, uma mentira, isso que eu vou falar para você. Não, elas vêm com sutileza. Lembra como a gente aprendeu como o inimigo age? E é da mesma forma. Só que aqui nesse caso as mentiras elas chegam como se fossem proteções, né? Disfarçada de uma proteção, que na verdade não é, tá? Então você não acorda, por exemplo, de manhã já pensando assim, hoje eu vou acreditar numa mentira. Claro que não, né? As mentiras elas entram então como mecanismos de defesas. Por exemplo, olha, vou citar algumas aqui. Se eu não confiar em ninguém, não vou sofrer. Ou se eu não criar expectativas, eu não vou me frustrar. Ou, se eu não me apegar a ninguém, eu não vou mais me machucar. E aí a pessoa acha que isso é como uma defesa, uma proteção boa, mas não é. Isso é uma prisão emocional, tá? Provérbios 14:12 diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas no final conduz aonde? À morte. E como essa mentira, ela aprisiona a mente? Elas moldam os pensamentos, né? E os pensamentos moldam as decisões acabam moldando os destinos. Né? Então vamos dar um exemplo aqui. A pessoa foi traída, então ela já começa a pensar, ninguém é confiável. E qual o resultado que dá nisso, né? O resultado final disso tudo? Ela vai viver em vigilância constante, ela nunca descansa e não consegue se entregar também. E quem cresceu ouvindo muitas críticas, ela acredita o seguinte: eu nunca sou o suficiente. Aí qual é o resultado dessa crença dela? Ela vive tentando provar o valor e vira uma exaustão, sempre cansada. E quem passou por alguma rejeição? Aí vem aquele pensamento: se me conhecerem de verdade, vão me deixar de novo. Então ela acaba tendo qual atitude? Usando máscaras. Né? Ela constrói máscaras e vive desconectado. Né? Ela não consegue ter uma aproximação real de alguém por medo de que descubra quem realmente ela é. Gente, que situação, né? A dor, gente, de todos esses casos foi real, é real.
Só que a prisão, ela veio depois, quando a mentira foi aceita como verdade. Esse é o problema, né? Olha só a sutileza, o jeito que a mentira vai avançando dentro de nós. E a palavra de Deus, ela não trata sintomas, ela vai direto na raiz. Às vezes, por exemplo, uma mulher que sofreu algum abuso, né? E gerou sequelas, sintomas nela. E muitas vezes, o que a gente faz para aliviar o sintoma? Toma remédio, vai buscar algum acompanhamento, ajuda. Só que, na verdade, a raiz do problema não foram os sintomas, foi o abuso. Então, isso, se não for tratado, ali a palavra de Deus, ela vai direto na raiz. Aquele acontecimento, aquele momento difícil, tá? Então, se não for cuidado ali, não for tratado, o inimigo sempre vai trazer gatilhos, tá? É dessa forma que ele age, sujo, tá? Então, a Bíblia, ela não oferece frases emocionais, né? Motivacionais, desculpa, gente, de vamos lá, você consegue, você pode. Não, ela confronta mentiras internas. João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é o que? Verdade. Então, santificar, o que significa? Separar, alinhar, restaurar. A palavra, ela separa o que é trauma do que é o que? Identidade. Porque, como a gente falou sobre dor, né? A pessoa, muitas vezes, é comum as pessoas formarem uma nova identidade em cima da dor. Então, isso, a palavra já não, ela separa, tá? Ela dá nome ao trauma e lembra a pessoa que ela tem uma identidade, um propósito no Senhor. O Senhor tem para a vida dela, tá? A verdade, gente, eu quero trazer aqui algumas verdades segundo a Bíblia, que curam, que traz cura para nós. Então, veja lá, em Jeremias 1,5 diz assim: antes que te formasse no ventre não, da sua mãe, eu te conheci. Você consegue imaginar? Antes de você aparecer no ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia? Então você não é o que aconteceu. Não deixe o que aconteceu com você te definir. Falar, olha, você é fulana traída. Você é o ciclano fracassado. Não deixe, tá? Porque você é o que o Senhor já determinou, já colocou de identidade para você. Você também não é descartável. O mundo descarta, mas Deus não. Tá? Jeremias 31,3 diz assim: com amor eterno eu te amei. Você também não está sozinho. Em Hebreus 13,5 diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O inimigo grita: você está sozinho, Deus esqueceu de você, sua vida não vai mudar, olha o que Deus está fazendo, Ele não quer te ajudar, é isso que Ele vai fazer. Mas é mentira, tá? Você também pode ser transformado. Em Romanos 12,2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não é o fim, você não está num beco sem saída, não existe nada impossível para Deus, né? Agindo Deus, quem impedirá? Então a verdade, ela não vai mudar o passado, já aconteceu, mas ela muda o significado que ele tem sobre você. Então, e Cidiane, talvez você pergunte, como que a palavra muda a mente? Eu vou falar aqui. A mente, ela não é curada por informação, tá? Mas sim por repetição da verdade. Então, por exemplo, lá em Romanos 10,17 diz assim, 10,17, tá? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, ouvir uma vez inspira. Agora, quando eu ouço constantemente, acontece o que? Uma reprogramação aqui, ó. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Aquilo que eu tô assistindo demais, ouvindo demais, tá me reprogramando. Então, imagina se eu me alinho à palavra do Senhor, com uma vida de oração, né? Buscando o que Ele tem para minha vida, me colocando ali, não deixando mais esses pensamentos desgovernados na minha mente. Como que a minha vida não vai mudar?
Porque às vezes as pessoas falam, já tentei, não dá, né? Elas já desistem antes de entender que há um caminho, um único caminho para isso, para mudança na vida dela. Então não desista, tá bom? E o que fazer para ter uma mente transformada? Aqui eu quero trazer alguns pontos. Então vai anotando aí, gente, ó. Ponto 1 aqui. Primeiro, eu preciso expor a mente e a verdade todos os dias, tá? Então, o que eu vou alimentar, a minha mente, né, com o que eu alimento, ela vai estar crescendo aqui dentro. Então, se eu alimento com coisas com a palavra do Senhor, né, me sujeitando, lembrando que como o Senhor me vê, gente, isso vai crescer. Agora, se eu acredito naquelas vozes internas para me auto-sabotar, eu também vou alimentar isso, vai crescer e eu acabo me destruindo. Tá? Então, Salmos 1:2 diz: antes, o seu prazer está na lei do Senhor. A palavra, ela precisa ser hábito, gente, não emergência. Sabe quando a gente corre para Deus só quando a coisa está apertando ali? Não façam isso. Se antecipem, né? Ponto 2. Confrontem pensamentos com a palavra. Então, todo pensamento deve passar pelo filtro da verdade. Em 2 Coríntios 10:5 diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, pergunte: isso concorda com o que Deus diz sobre mim? Olha só, você já desmascara a intenção do inimigo logo de início. O 3, trocar a narrativa interna. Pare de repetir: eu sou assim, não tem jeito, sempre foi assim. Tá? Apocalipse 21:5 diz: eis que faço novas todas as coisas. Gente, Deus trabalha com recomeços. Então não coloca um ponto final onde Deus está colocando uma vírgula. A sua história não termina nessa dor, nesse trauma, nesse desemprego, nesse abandono, nessa rejeição, nessa traição, nesse abuso. A sua história não termina aí. Entenda isso e comece a falar isso para você, porque se você repetir que Deus tem novos recomeços para você, as coisas vão mudar. Você vai dar uma ordem. Lembra quando Davi, em um dos vídeos eu falei, Davi ele deu uma ordem para a alma dele: minha alma, por que estás assim tão triste, abatida? Coloca a esperança em Deus, no Senhor, tá? Crie hábitos que fortalecem a mente. Então, por exemplo, leitura bíblica intencional. Não é se eu sinto vontade, eu preciso ler. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A minha filha, né, já fez 10 anos, ela começou a ler a Bíblia agora pela 3ª vez. E eu comecei a falar: Senhor, glória a Deus. Porque eu com 10 anos na idade dela, eu olhava para a Bíblia, passava longe, falava: mas eu nunca vou ser doida de ler isso. Era o que era uma cultura na minha casa, né? E aí quando você muda, você entende, o Senhor te chama, Ele te escolhe, né? E você começa a transferir isso, né? A passar esse legado, esses ensinos para os filhos. E aí você vê sua filha que poderia estar fazendo outras coisas e toda feliz porque terminou e está começando agora a Gênesis pela 3ª vez. Glória a Deus, gente. Nós comemoramos muito com ela aqui. Então, quando a gente tem essa leitura intencional, isso começa a mudar. A gente começa assim a falar pro corpo: olha, é essa direção que você vai fazer, querendo ou não, é isso, não é o que eu sinto, o que eu quero, é isso. É uma oração sincera, não é padrão, não padronize as orações. Cada dia você está de um jeito, cada dia acontecendo coisas novas. Seja sincero com o Senhor, tá? Silêncio e reflexão, nós precisamos desse tempo para ouvir, não para produzir, para criar diálogo, não, apenas um silêncio, tá? Para o seu corpo acalmar e a sua mente não entrar naquela exaustão ou a ansiedade raptar aí a sua mente, tá bom? Jejum quando possível também, tá? E comunhão saudável, é muito importante, gente, tá? Então, 2 Coríntios 3:17 diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 5º ponto: viver a verdade, não só conhecê-la. Então, conhecimento sem prática, gente, não gera libertação, tá? Não se engane com isso. João 8:31: se permanecerdes na minha palavra, precisamos permanecer ali. Permanecer é estilo de vida. Então é o seguinte, eu preciso tomar uma decisão aqui.
tá? O que eu quero para mim? Nós precisamos assim chegar numa conclusão, gente. Já tentamos de todos os jeitos, fizemos todas as formas, né? Já fiz isso, busquei aquilo, fiz outra coisa ali. Resolveu? Não. Por quê? O Senhor fala aqui, ó, permanecer é estilo de vida. Eu preciso tomar uma decisão. Vou permanecer onde? Com quem? Fazendo o quê? Quem será o meu Senhor? Né? Lembra Josué falando assim, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, nós aqui temos o Senhor na nossa vida, nós buscamos Ele, temos hábito de oração, leitura da palavra, mas mesmo assim, se você está imune dos pensamentos ruins e vem problema? Claro que não, vem problema, vem pensamento ruim, só que daí a diferença é, eu sei aonde eu vou encontrar a resposta para aquele problema. Entende? Eu sei que eu não preciso me desesperar, porque quando eu olho aquele problema através de Jesus, ele já não é tão gigante assim. E eu não preciso me sentir sozinha, porque ele não me abandona. Então é diferente, porque você vai enchendo o seu coração disso e vai fazendo com que aquela situação vá diminuindo, vai perdendo a força. Já não é tão leão, agora é só um gatinho. Entendem? Então a mente, ela não muda porque o tempo passou, o trauma aconteceu, vai passar, né? Essa situação, ela vai se resolver, o trauma também não vai ser tão mais traumático. Não, o tempo não cura, tá? A mente, ela muda porque a verdade entra, somente isso. Tá? Então, mentiras aprisionam, a verdade restaura e a palavra cura. Salmo 119:5, quero terminar com esse salmo. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então, olha, já entendemos o que temos que fazer. Agora é uma decisão sua, é uma decisão minha. Né? Mas eu falo para você que de tudo que eu passei na minha vida, se eu não tivesse me posicionado, decidido a andar naquilo que o Senhor me direcionou a buscá-lo, a ter Ele como centro aqui da nossa família, eu não sei nem se eu teria uma família hoje, tá? Não estou exagerando, mas é verdade. Então, graças a Deus, nós vemos como a base do Senhor, ela é verdadeira, ela não quebra, não trinca, né? E a gente sabe, se a gente segurar na mão dele firme, ele não solta. Nós às vezes soltamos, mas ele não solta. Então, que hoje, a partir desse tema aqui que nós trouxemos, né? A gente está aqui conversando, né? Sobre a verdade, e que essa verdade ela entre e você vai perceber ela quebrando as correntes, quebrando as algemas aí que há tantos anos te seguraram num lugar horrível. Você não precisa mais ficar nesse lugar não, tá bom? É isso, tá? Deus abençoe muito a sua vida, que a palavra do Senhor penetre, né, como fala em Hebreus. Ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, separando alma do espírito. Ela separa o trauma da sua identidade, do propósito. Entenda o que o Senhor tem para a sua vida, tá? Isso, a dor, ela não é o capítulo final. O Senhor tem muito mais para você. Que essas feridas o Senhor transforme em cicatrizes, para que você venha dar como testemunhos do poder de Deus na sua vida, tá bom? Deus abençoe muito você. Até mais.